como o Bitcoin quebra modelos. Olha que interessante. A gente está vivendo um período híbrido de mundo em que modelos estão sendo quebrados e substituídos. Bitcoin introduz novos incentivos e formas de lidar com dinheiro, economia, empresas e até o nosso comportamento. Dinheiro permeia tudo e a forma como ele funciona tem um efeito cascata nos mais diversos níveis. E é isso tudo que a gente vai debater, um papo filosófico hoje nesse nosso podcast. Eu sou a Cacá. Aqui comigo tá a Carol, nós somos as fundadoras da Área Bitcoin, uma escola onde você aprende tudo sobre Bitcoin, o que é, como funciona, como comprar, como usar, como guardar. Em 2019, a gente largou nossa vida Fiat para educar sobre Bitcoin e a gente vive 100% do tempo desde então fazendo isso. E eu te convido a aprender com a gente através dos nossos conteúdos no YouTube, no Instagram, aqui no podcast, pelos artigos do nosso blog e também através dos nossos cursos na plataforma areabitcoin.com.br. Inclusive, aproveite que agora, em janeiro, o nosso curso Bitcoin Starter, o curso mais completo sobre Bitcoin para você que quer aprender aí desde fundamentos, como comprar e guardar, tá com 15% de desconto para você começar aí 2025 com tudo, já se planejando, fazendo aí o seu acúmulo de Bitcoin e pensando no seu futuro, né, no seu patrimônio aí de longo prazo. Carol, Bitcoin quebrou teu modelo mental? Olha, não só quebrou, deixou em frangalhos, em farelinhos, sabe? Virou pó. Meu modelo mental anterior. Aquela Carol de antigamente, ali de 2018 para trás, não é a mesma da Carol Já de era. 2018 para frente, né? Depois do Bitcoin. Eu fico assim, como é que eu acreditava em tudo isso, sabe? É verdade. Doido, né? É verdade. E é isso que acontece, conforme a gente vai estudando Bitcoin, a gente vai entendendo melhor o mundo, porque, de fato, o Bitcoin traz coisas que a escola não traz, que a faculdade não traz, que os jornais não trazem, e a gente consegue ver muito claramente e muito mais fácil a realidade. Isso muda nossa percepção interna em muitos níveis, e a gente passa a perceber o quanto o dinheiro, de fato, molda nossa vida, nossas escolhas e a forma como a gente vê o mundo. E aí isso pode nos direcionar na direção da abundância ou da decadência, né? De ficar na roda dos ratos, gastando tempo, energia, estrutura, vida, para chegar em lugar nenhum. Pelo contrário, desperdiçar tempo e energia, né? Até porque a abundância, a prosperidade, ela também é uma questão mental, né? Total. Esse não é o tema do podcast, mas poderia ser. Vamos por tópicos, para a gente não se Vamos. perder, porque ele é um podcast filosófico, e se a gente não for por tópicos, a gente vai virar um balão voador e vai para qualquer lado, né? Vai deixar o vento nos levar. A gente vira o padre do balão. Vamos por tópicos, então. Primeiro tópico aqui, para a gente discutir. Economia keynesiana. Por que a galera que estuda economia keynesiana e que tem essa vertente, ou seja, a maioria dos economistas estuda e aprende sobre economia keynesiana nas faculdades, nas universidades, por que eles geralmente são avessos a Bitcoin? Por que eles não gostam de Bitcoin? Qual que é a linha da economia keynesiana e por que Bitcoin quebra? É o que tu falou. Quebra modelos, né? E toda vez que... A gente já trouxe esse exemplo tantas vezes, mas é muito bom, na minha cabeça faz sentido. Sempre que surge uma nova escola de teorias acadêmicas, filosóficas, de formas de fazer as coisas no mundo, e a gente pode pegar vários exemplos, a escola teórica anterior fica revoltada. Isso onde que tu teve esse insight? No Louvre, né? A gente estava fazendo passeio lá no Louvre, disso. E uma das coisas que o guia turístico mostrou foi tipo, olha, como a escola barroca era contra a história. Não sei se vou falar a ordem certa, tá? Mas é mais ou menos essa ideia. A linha barroca era contra a anterior, e depois vem a linha romântica dos renascentistas, que foi contra a barroca, aí depois vem a linha moderna. Então, uma escola de arte foi criando coisas diferentes e foi se opondo à anterior, ou melhor, né? A escola mais antiga se opunha, começou a lutar contra a mudança. Então, quando surgiu ali os cubistas, Picasso, a escola anterior ficou revoltada, desqualificou. Isso não é arte. Tu não pode retratar o mundo dessa forma. Então, isso é recorrente na história da humanidade, né? Sempre que surge algo que explica o mundo, que mostra o mundo de uma forma diferente do status quo vigente, é visto como uma ameaça. As pessoas estão acostumadas a defender o que é familiar, até por uma perspectiva de sobrevivência. O diferente é tido como arriscado, e as pessoas demoram muito para se sentir confortáveis e adotar, então, uma nova forma de fazer as coisas. Seja arte, como lá no Louvre, que a gente viu que foi evoluindo ao longo de várias escolas, ou seja economia. E aí,
Isso tem a ver também com medo de perder aquela posição de status, né? O poder, do tipo, olha, eu sou especialista nessa coisa aqui, surgiu uma coisa nova que vai substituir a coisa da qual eu sou especialista. E que faz totalmente diferente de mim. Exatamente. Então, essa nova coisa, ela não presta. Afinal de contas, a que é boa é a que eu sei, é a vigente, é a de agora. Sim, e aí tu trouxe sobre as teorias keynesianas, né? Então, as teorias econômicas que bancos centrais e as faculdades de economia seguem hoje em dia, e seguem há 100 anos, são as teorias descritas por Keynes. E Keynes era um inflacionista. Ele dizia que tudo bem a economia está na mão de governos e tudo bem imprimir dinheiro se for para ter crescimento econômico, mesmo que isso signifique um empobrecimento maior da população às custas dessa impressão de dinheiro. E, na verdade, as teorias keynesianas, elas estavam se opondo à economia austríaca, que foi vigente por séculos, né? Do ouro como um dinheiro sólido que as pessoas confiavam nas propriedades monetárias do ouro. Então, Bitcoin quebra esses modelos keynesianos porque ele mostra a perversidade do dinheiro fiat, de governos, de bancos centrais imprimindo dinheiro, propagando o efeito Cantillon, que o próprio Keynes demonstrou que isso acontece, né? Quando governos imprimem dinheiro, eles podem beneficiar quem está mais perto das impressoras, em detrimento do restante da população, que vê o seu poder de compra encolher. E a grande coisa é que Bitcoin tira o poder das impressoras da mão dos governos. Então, conforme as pessoas adotam, inclusive conforme países adotam Bitcoin, eles estão adotando um dinheiro que eles não conseguem manipular a oferta. Então, eles não conseguem praticar roubo inflacionário ou imposto inflacionário, que é quando eles imprimem dinheiro para justamente bancar os seus gastos, eles não controlam gastos, imprimem dinheiro, emitem títulos, se financiam através de dívida e criam uma bolha financeira que é o sistema Fiat, que existe desde os anos 70, a gente vê crise após crise, e só cresce cada vez mais o endividamento de países, cresce cada vez mais a inflação, cresce cada vez mais, né, a perda de poder de compra, ou seja, as moedas estão perdendo poder de compra constantemente, e trazer um modelo que não permite esse grau de manipulação e privilégio para quem está apertando o botão da impressora é uma afronta para bancos centrais e economistas que seguem as linhas keynesianas, né? Então, Bitcoin não quebra só como o dinheiro é no sentido antes era físico, antes era dos bancos centrais e tudo mais. Não, ele muda o modelo de poder que existe no mundo hoje também. E isso é absolutamente profundo. As pessoas não percebem o quanto a forma como o dinheiro existe no mundo molda relações entre pessoas entre si, entre pessoas entre empresas com outras empresas, entre empresas com governos e entre governos entre si. É o dinheiro que permeia tudo. E tem muita gente que fala que o dinheiro é a raiz de todo mal, né? Mas não é o dinheiro em si, mas é a forma como o dinheiro é criado. Se o dinheiro que é criado hoje através de governos foi feito para diluir as pessoas e beneficiar os cantilionários, quem está no centro da impressora ali apertando o botão, sim, ele é o centro do problema, porque atualmente, o dinheiro fiat é injusto. Ele beneficia uns em detrimento dos outros. E, enfim, acho que eu já me pronunciei demais a respeito desse ponto aí da economia keynesiana, mas o último ponto sobre isso é que a economia keynesiana também ela abomina a deflação, que é as coisas serem cada vez mais baratas. Eles encaram isso como uma crise, né? Ficar cada vez mais barata porque não tem demanda, porque as pessoas estão empobrecidas, elas não querem consumir, se não consumirem, isso vai quebrar a economia. Pelo contrário, as pessoas... Nossa, que barulhão. Então, as pessoas sempre vão ter gastos, as pessoas sempre vão ter que comprar coisas para sobreviver, no mínimo alimentos, né? Então, isso de que se o dinheiro for deflacionário vai acabar com a demanda, não existe. Esse é um mecanismo de defesa para dizer por que as impressoras são necessárias, entre aspas. Já Bitcoin é um dinheiro que, por enquanto, é inflacionário. A inflação dele, ou seja, o crescimento do número de moedas, a inflação monetária, é cada vez menor com o tempo, os halvings vai cortando a emissão pela metade ao longo dos tempos. Vai chegar um momento, 2140, que a emissão de novos Bitcoin vai acabar, não vai ter mais novos Bitcoin para serem gerados, e aí Bitcoin passa a ser deflacionário. E nunca existiu na história da humanidade um dinheiro deflacionário. E para ele ser deflacionário, ele tem que, e para fechar essa linha de raciocínio, ele é um dinheiro que tem que se valorizar e não desvalorizar. O dinheiro fiat é um dinheiro que se desvaloriza ao longo do tempo. O Bitcoin é um dinheiro que se valoriza ao longo do tempo. E no modelo keynesiano, um dinheiro que se valoriza não é um dinheiro, é um ativo. Só que, ao mesmo tempo,
eles chamam dinheiro algo que perde valor, que é um cubo de gelo. Isso também quebra com a descrição do que é dinheiro, que é um meio de trocas, reserva de valor e a unidade de medida. E os keynesianos partem do ponto que Bitcoin não é dinheiro porque as coisas não são precificadas em Bitcoin. Mas eles também estão partindo do ponto que o dinheiro tem que ser de curso forçado. Quando só foi nos últimos 100 anos, que é quando o dinheiro fiat foi criado. Nos últimos 5, 10, sei lá, 12 mil anos, o dinheiro de verdade foi o ouro, foram os metais, foram commodities, objetos que as pessoas, que as civilizações adotavam como dinheiro. E que quanto mais escasso, mais irreprodutível, né? Quanto mais difícil de reproduzir e criar cópias limitadas, mais valioso era e mais se preservava como dinheiro através do tempo. Por isso que o ouro é dinheiro por milênios. Então, por mais que os keynesianos fiquem furiosos com a criação do Bitcoin, na verdade, é a mesma situação lá do Louvre. Eles são uma escola de teoria econômica que surgiu depois ali da pós-padrão ouro, que conseguiram substituir o padrão monetário, porque criaram um dinheiro fiat, que é muito mais portátil e divisível do que o ouro, mais fácil de transportar no mundo globalizado e mais barato também. Mas eles, nesse caminho, eles destruíram com o valor do dinheiro e com as propriedades monetárias do dinheiro. E agora que surge o Bitcoin como um dinheiro melhor, um sistema financeiro melhor, mais confiável, mais justo e descentralizado, eles se opõem. Mas é um comportamento humano e natural frente à evolução. Se a gente for ver, isso aconteceu em vários nichos, não só na economia. Bom, e aí a gente, então, esse é o primeiro ponto, né, que Bitcoin quebra o modelo keynesiano. E a gente fala que o Bitcoin ele tem muitas similaridades, né, ele tem muito a ver com a economia austríaca, que também é uma teoria que já é existente. Agora, pode haver ainda uma nova definição a partir do Bitcoin, né? A partir dessas quebras de modelos, pode surgir uma nova teoria a partir de uma economia hiperbitcoinizada, que a gente ainda nem sabe que pode surgir.